Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora com vocês, Aloísio Guigino e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Abraços, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, a emissora da família brasileira. Então, estamos aqui mais uma vez, eu, Aloísio, com... Eu, Eduardo Araújo. E nós juntos nessa nossa conversa tão gostosa a respeito dessa obra, O que é o Espiritismo, onde nós vamos vendo os esclarecimentos de Kardec a respeito de vários pontos que são fundamentais da nossa doutrina e vamos acrescentando aqueles conhecimentos, aquilo que nos já existe disponível para todos nós hoje e que não estavam na época em que Kardec produziu esta obra tão esclarecedora. Nós estamos no capítulo 1º, primeira conferência espírita, estamos no segundo diálogo concético, e nós estamos num tópico muito interessante, porque é um dos pontos fundamentais da nossa doutrina, que é a mediunidade, e são os meios de comunicação entre os dois planos da vida. E nós já começamos esse tópico no último encontro e hoje damos continuidade e estamos aqui no terceiro parágrafo da resposta de Kardec. Tem a pergunta e depois na resposta de Kardec nós estamos no terceiro parágrafo. E nesse ponto então, Kardec faz a seguinte colocação: serviu-se no início, no começo, e serve-se ainda hoje, algumas vezes, de um objeto móvel como uma prancheta, uma cestinha, uma caixa, ao qual se adapta um lápis cuja ponta pousa sobre o papel. A natureza e a substância do objeto são indiferentes. O médium coloca as mãos sobre esse objeto, ao qual transmite a influência que recebe do espírito, e o lápis traça os caracteres que são, então, ditados. O objeto assim empregado não é propriamente falando, mas mais que um apêndice da mão, uma espécie de porta-lápis. Então aqui cabe uma explicação, porque, na realidade, nós estamos falando de uma forma de psicografia, uma forma de escrita, certo? Daquilo que é ditado pela espiritualidade. E no início, hoje em dia, nós temos a psicografia diretamente feita pela mão do médium que escreve, certo? Mas no início isso não era válido nem viável, porque se assim fosse, seria tido como uma farsa, certo? Como algo que estava sendo produzido pela vontade do médium. E por este método que nós estamos vendo aqui, que foi utilizado no início, muitas das vezes várias pessoas colocavam a mão sobre essa cesta, certo? E esta cesta se movia indicando letras ou até mesmo formando palavras. Certo? E aí nós vemos a dificuldade, a inviabilidade de que isto possa ocorrer se cada um empurrasse a cesta numa direção. Certo? Ou se o pensamento de quem estaria sendo ali impresso então, no papel. Então foi apenas uma forma de comunicação da espiritualidade, dos espíritos, dos dois desencarnados, se utilizando deste método para demonstrar que havia algo exterior, independente do médium. Certo? Inclusive ao próprio Allan Kardec. Ao próprio Allan Kardec. Porque ele precisava ter a certeza da realidade do fenômeno. Aí. Porque se o médium tivesse começado a escrever desde o início,
Kardec ia ficar num conflito grande em relação à independência do espírito em relação ao médium. Ou se aquilo não seria da cabeça do próprio médium. Seria uma coisa anímica. Exatamente. Do próprio médium. Uma vez estabelecido o fato e o fenômeno, aí eles puderam avançar para meios mais práticos. Avançaram para meios mais rápidos. É o que é dito aqui, né? Não é um método mais viável, mais cômodo, né? Mas foi na época o adequado para o desenvolvimento e para a credibilidade daquilo que estava acontecendo. Depois Kardec vai dizer o seguinte aqui, depois reconheceu-se a inutilidade desse intermediário, que não é senão uma complicação, complicação de meios, cujo único mérito está em demonstrar de modo mais palpável a independência do médium. Este último pode escrever segurando ele mesmo o lápis. Que nós acabamos de, com as nossas palavras, colocar. Uma vez o fato estabelecido, eles passaram para essa nova etapa que facilitou muito, inclusive, o próprio trabalho de Allan Kardec, porque o desenvolvimento das respostas dos espíritos passaram a ser bem mais velozes. Continua dizendo aqui Kardec o seguinte, que os espíritos manifestam-se ainda e podem transmitir seus pensamentos por sons articulados, que se fazem ouvir, seja no ar, seja no interior do órgão auditivo, pela voz do médium, pela vista, por desenhos, por música e por muitos outros meios que um estudo completo torna conhecidos. Essa questão também aqui, hoje nós vemos que o meio mais difundido atualmente é através da própria voz. O espírito fala através do médium, que é o que Kardec chamava de médium falante. Mas não era. Na época não era. Na época não. Na época o nem era meio interessante mais, que fosse. Nem era interessante, não era adequado. Porque precisava-se registrar. Isso. Então a escrita ficava ali. E tanto um processo mais importante à época, certo, que mereceu um tratamento diferenciado quando é tratado no Livro dos Médiuns. Sim, certamente. A porque psicografia. Era o principal meio. Hoje em dia, com os meios tecnológicos, o próprio Chico Xavier, por exemplo, que trabalhou muito com a questão da psicografia, tem alguns livros dele que foram feitos como Vozes do Grande Além, Instruções Psicofônicas, já com métodos através da psicofonia, um médium falante. O Chico dava as comunicações e elas eram gravadas em aparelhos próprios para isso e depois eram transcritas. Porque, evidentemente, que a fala é muito mais rápida, muito mais ágil a comunicação do que a escrita. O espírito consegue... Mas aí não tem o registro, né? Que na época era necessário. Hoje em dia você até tem a questão tecnológica que você pode gravar a fala do médium e aquilo serve como registro para depois ser transcrito. Mas naquele momento era muito importante, e ainda hoje quando um médium vai produzir uma obra, normalmente é através da psicografia que essa obra é produzida. Então é um tipo de mediunidade que ela é extremamente importante para você ter o registro escrito daquilo que foi produzido por aquele médium. Kardec deixa isso bem claro aqui, deixando a gente perceber que outros meios também eram possíveis, como a vidência, a mediunidade por desenhos, né? Também pela própria música, o que é muito interessante, e ele vai dizendo que existe uma série de meios que um estudo completo podem tornar conhecidos. No Livro dos Médiuns, tem a citação de vários tipos de mediunidade lá, e de possibilidades de comunicação. Ele continua dizendo o seguinte: os médiuns possuem, para esses diferentes modos de comunicação, aptidões especiais que dependem da sua organização. Isto é, do seu corpo físico. Aptidões especiais que dependem de sua organização. Exatamente. Então, um médium que tem a facilidade com a música, ele não vai ter talvez a mesma facilidade com a psicofonia, ou mesmo com uma psicografia. Ele já trouxe uma certa facilidade, uma certa aptidão para transmitir através de música a mediunidade, a comunicação ou desenhos também. Nós vemos aí os médiuns que
fazem quadros belíssimos, mas eles não conseguem outras produções na área mediúnica que não seja através daquela forma, já que a sua aptidão é voltada para aquele tipo de mediunidade. Assim, temos médiuns, diz Kardec, de efeitos físicos, isto é, aptos a produzir fenômenos materiais, como pancadas, movimentos de corpos e etc. Há médiuns auditivos, falantes, videntes, desenhadores, músicos, escreventes. Esta última faculdade é a mais comum, a que melhor se desenvolve pelo exercício e também a mais preciosa, por ser a que permite comunicações mais frequentes e rápidas. Então, olha que interessante aí. Kardec deixando claro, como dizia Aloysio, que os escreventes, ele considerava muito positiva essa mediunidade, até para facilitar o registro, e ele colocava que eram comunicações mais frequentes e até rápidas. E tem uma mediunidade aqui acontecendo no nosso estúdio nesse momento. Tem uma materialização. Uma materialização, que é um fenômeno de efeito físico, não é? Ela está tentando como é que se diz? Se esquivar, mas como eu e o Aloysio já presenciamos a materialização, ela vai dar pelo menos um oi para os nossos ouvintes, porque ela é uma pessoa muito bem educada. Seja bem-vinda, Espírito Materializado Maria de Fátima Miranda. Muita paz, que Jesus nos inspire e nos guarde. Exatamente. Achou que ia chegar aqui impunemente materializada. Não, isso é impossível. Vamos lá. Vamos nós. O médium escrevente apresenta numerosas variedades, das quais duas são muito distintas. Para compreendê-las, é necessário saber o modo pelo qual se opera o fenômeno. Então vamos lá, ele vai explicar como se opera esse fenômeno da mediunidade, da psicografia na mediunidade. Isso aqui é muito importante. O espírito atua, algumas vezes, diretamente sobre a mão do médium, a qual dá um impulso totalmente independente da vontade deste, e sem que ele tenha consciência do que escreve. É um médium escrevente mecânico. Nós temos médiuns que têm consciência daquilo que estão fazendo. E temos médiuns que não têm consciência, apenas fazem. São os médiuns mecânicos. Né? E deve ser um fenômeno impressionante, porque a mão do médium, ela parece ter vida própria e ser independente da própria pessoa. Independente. É algo impressionante. É uma faculdade raríssima. Mas o Chico chegava, né, falando de Chico Xavier, o Chico chegava a psicografar duas mensagens diferentes, uma com uma mão, com um braço, e outra com outro braço. Uma coisa realmente impressionante. Não, existe dentro desses fenômenos da mediunidade coisas interessantíssimas, tá? Porque nós vemos, por vezes, inclusive, espíritos que, através da psicografia, ditam uma determinada obra a dois médiuns diferentes. Isso. Certo? Em que um escreve um capítulo e o outro escreve o outro capítulo. E existe uma sequência perfeita das ideias daquilo que é o que aconteceu com Chico Xavier e Valdo Vieira à época. Impressionante. É impressionante. Então, o fenômeno da mediunidade é algo que nós devemos ter com uma atenção muito grande, e é algo que é formidável. Não fosse um dos pilares da doutrina dos espíritos, que é a comunicação entre os dois planos da vida. Acredito até que o médium tem que ter um certo preparo e uma confiança na sua mediunidade, porque deve ser algo estranho, no mínimo, você verificar que o seu braço está se movendo sem que você esteja dando comando a ele. O médium tem que estar muito tranquilo do que ele está fazendo para que ele não se perturbe com isso. Ou não se existem aspectos, vamos dizer, características desses fenômenos muito interessantes. Por exemplo, eu conheci uma médium que ela psicografava, era consciente daquilo que estava psicografando, e se alguém chegasse para lhe perguntar alguma coisa, ela interrompia a psicografia, conversava, respondia o que tinha que responder e depois retomava a psicografia
exatamente no ponto que tinha parado e com uma sequência perfeita. Até porque não era ela que estava escrevendo, né? O espírito só estava aguardando ela retornar. E tinha paciência de esperar para que ela resolvesse o outro. Um espírito muito calmo, né? Muito calmo. Se fosse a Miranda, com certeza não ia ter essa paciência. Mas vamos nós. Vamos lá. Outras vezes, atuando sobre o cérebro do médium, seu pensamento se comunica com o deste, que, então, se bem que escrevendo de modo involuntário, tem consciência mais ou menos nítida do que obtém. É o médium intuitivo. Seu papel é exatamente o de um intérprete, que transmite um pensamento que não é o seu e que, portanto, ele deve compreender. Ainda, isso aqui é um outro ponto que é interessante, porque a gente pensa, nós temos uma ideia de que o médium ele pode falar sobre qualquer assunto. Na realidade, quem está falando é o espírito, certo? Mas a gente sabe que nem o espírito sabe tudo, e nesta entrosagem com o médium, muitas vezes há dificuldade para que o médium consciente, o médium intuitivo, ele possa transcrever as ideias que vêm do espírito comunicante, se ele não tem o conhecimento daquilo e se for alguma coisa que demande um conhecimento mais acurado. Existe essa dificuldade. Não é impossível, mas é muito mais difícil para que o espírito comunicante possa realmente fazer-se entender com uma pessoa que não conheça aquele assunto. Nós temos analfabetos que psicografam. Temos. Certo? Nós temos. Mas aí é quase que como esse médium escrevente mecânico, porque ele não sabe o que está escrevendo, porque ele não sabe fazer, ele não sabe escrever. Mas o espírito comanda aquela ação, certo? E ele automaticamente faz aquilo. Nós temos um exemplo, e eu vi num congresso espírita, congresso brasileiro, em Brasília, não me lembro qual foi o número dele. O nosso querido médium Divaldo Pereira Franco psicografou uma mensagem que a gente chama de, que é aquela que é lida no espelho. Especular, né? Especular. Em inglês. Certo? Ele não fala inglês e é muito difícil escrever de trás para frente, certo? Obedecendo as linhas, obedecendo tudo, certo? E aí pegaram depois um representante da Inglaterra que estava presente e pediu para que ele olhasse e visse aquilo que estava escrito se estava correto. E ele falou, perfeito, não tem nada a observar aqui. E era uma escrita, uma psicografia, uma língua não dominada pelo médium e escrita de trás para frente, certo? Em cada linha. Olha, tentem fazer conscientemente. É complicado. É muito complicado. Nós não somos árabes para escrever ao contrário, certo? Da direita para a esquerda, certo? Mas é por aí. A Miranda faz isso. Faz isso, né? E outras coisas. Que só Deus sabe. Misericórdia. Então vamos lá. Ainda que, neste caso, o pensamento do espírito e do médium se confundam, algumas vezes a experiência ensina a distingui-las com facilidade. Mas só a experiência, né? Só a experiência. No começo é um grande conflito para o médium ele saber. Já participei de algumas reuniões de prática mediúnica, de experiência, né? Kardec sugeria isso realmente, que a pessoa experimentasse, que só haveria um meio de saber se ela tem ou não a faculdade, experimentando. E as pessoas diziam assim, vocês escrevam o que vier à sua mente. E eu, por exemplo, saí escrevendo, mas eu percebia claramente que era eu que estava escrevendo. Algumas vezes eu até ficava empolgado porque vinham umas ideias interessantes.
Falei, gente, que eu escrevi isso, até que eu sou inteligente. Mas não quer dizer que só venham ideias interessantes no exercício da mediunidade. Não. De vez em quando vem ainda. De vez em quando vem. É raro, mas acontece. Acontece. Mas assim, eu via companheiros que realmente tinham mediunidade, que estavam escrevendo, mas eles ficavam angustiados porque eles não sabiam. A insegurança é muito grande. Insegurança. Se aquilo que está vindo é do espírito ou se é da sua cabeça. Não é fácil, né, Miranda? O desenvolvimento da mediunidade e a prática, o exercício, para quem já está desenvolvido, é um desafio e é por isso que o grupo deve se ver com muito carinho, para que um possa auxiliar o outro. E na hora de se observar determinadas coisas, que não fira suscetibilidade. Não é? Que na hora que um companheiro em reunião mediúnica deixe algo que precisa ser trabalhado e estudado, que não seja ele só que precise disso, mas o grupo estude junto e analise. O André Luiz, ele diz que na tarefa do bem, quando as coisas acontecem de forma ideal, é obra do Cristo, exclusivamente. Não é? Porque sem a sustentação dele, a boa vontade nossa não renderia muito. Mas quando algo precisa ser trabalhado e corrigido, não é a deficiência de um, é a necessidade de toda uma equipe, por conta desses detalhes que acontecem numa reunião mediúnica. O médium que não tem segurança é aquele que não tem a estabilidade emocional no grupo que ele compõe. Por isso que é um desafio para quem dirige, para quem participa. Enquanto está acontecendo a comunicação, aqueles que não são médios ostensivos se manterem com pensamento vigilante, em oração, atraindo boas vibrações para tranquilizar os espíritos sofredores que chegam e os médios que sentem-se em estado semelhante. É o desafio do dirigente, não é, Luiz? Porque o dirigente tem um papel fundamental. E é um desafio também para um médium que está em treinamento, vamos dizer assim. Porque ele tem que ter a humildade para aproveitar as observações que são feitas e não achar, ou melhor, se achar, né? É aquilo que a gente costuma dizer, né? Está se achando. Né? Quando, na realidade, a humildade é a base para o desenvolvimento de todas as virtudes. Certo? Então, isto é algo que o médium deve desenvolver também, a humildade. Continuando aqui. Obtém-se comunicações igualmente boas por esses dois tipos de médium. Lembrando aqui, o médium intuitivo é aquele que tem consciência daquilo que está sendo transmitido, e o médium escrevente mecânico, que é aquele que não tem consciência daquilo que está sendo ditado pela espiritualidade. A vantagem dos que são mecânicos é proveitosa, sobretudo para as pessoas que ainda não estão convencidas. Porque, na realidade, ele não sabe o que está escrevendo, certo? Mas escreve, certo? Ele não controla. Demais, a qualidade essencial de um médium está na natureza dos espíritos que o assistem, nas comunicações que recebe antes que nos meios de execução. Isso é fundamental. Nós falamos aqui que mediunidade é prova, certo? Mediunidade exige do médium um crescimento moral, porque é através disso que ele estará estabelecendo conexão com os bons espíritos. Porque os bons espíritos vão se conectar com aqueles que apresentam uma característica moral elevada também. Certo? Então, este será o fruto do exercício da mediunidade, que será tão bom ou não tão bom quanto o desenvolvimento moral do médium e o esforço que ele faz para se aprimorar cada vez mais. Diante disso, chegamos ao final de mais um programa e no próximo programa daremos continuidade já com uma outra pergunta aí do visitante para ser respondida por Allan Kardec. Muita paz a todos e até lá. Se Deus quiser, Ele há de querer. Muita paz. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, César Augusto Lourenço Filho, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec, no período de 1858 e 1869. Boa noite, meus queridos. Aqui estamos mais uma vez para caminharmos pelas páginas da Revista Espírita. No programa anterior, nós iniciamos o estudo da matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, publicada por Kardec no exemplar de novembro de 1866. Vale a pena considerar, lembrar, ressaltar, que esta palavra sonambulismo no Espiritismo tem um significado diferente do sonambulismo que, de uma maneira geral, as pessoas falam até com muita naturalidade. Levantou, saiu falando, tal. Na doutrina espírita, esta palavra sonambulismo foi utilizada por Kardec para denominar aquele fenômeno segundo a qual o médium deixa o corpo parcialmente e mantém a lucidez do que está acontecendo no mundo corpóreo e interage com a pátria espiritual. Então ele, ao mesmo tempo, participa dos dois mundos, vamos dizer assim. Ele está participando dos dois mundos. Então, na atualidade, se utiliza de uma maneira generalizada no meio espírita a palavra desdobramento para identificar esse tipo de mediunidade. Então, quando o médium sai do corpo parcialmente e fica, então, participando do mundo corpóreo e do mundo extracorpóreo, ele está desdobrado, ele está desenvolvendo, ou melhor dizendo, executando a mediunidade de desdobramento. No programa anterior, nós vimos que Kardec, na matéria, ele transcreve, até com um certo detalhe, uma sessão mediúnica na sexta-feira, 5 de outubro de 1866, na qual dois médiuns, a senhora C e o senhor Vavasseur, desdobraram ao mesmo tempo. Então, os dois médiuns saíram do corpo e, então, participaram da interação do mundo dos espíritos com o mundo corpóreo. E, então, houve uma intensificação do fenômeno, de tal forma que o senhor Vavasseur entrou num estado de êxtase, que é, dentro da nomenclatura espírita, um estado de emancipação da alma muito grande, em que a ligação do espírito ao corpo é muito tênue, é muito sutil, e é o chamado êxtase. O espírito está praticamente desencarnado, tamanha ou melhor dizendo, tão fraca é a ligação do corpo com a matéria, do espírito com o corpo, com a matéria. Mas nesta sessão, o senhor Vavasseur entrou nesse estado de êxtase. Já a senhora C, não. Ela manteve um equilíbrio, uma serenidade, e de vez em quando até ela procurava se dirigir a ele para que ele, então, segurasse um pouco as suas emoções, voltasse mais para a ligação com o corpo, para que não houvesse resultados mais complicados. Então, com isso, ficou assim apresentada de uma maneira bastante significativa como é que esse desdobramento se
esse deslocamento ocorre numa sessão mediúnica. Depois, então, que houve toda esta fenomenologia, Kardec passou a fazer uma análise do que havia ocorrido. E então nós vamos dar continuidade ao estudo, considerando então que nós agora vamos nos ater ao texto no qual Kardec explicava, ou melhor dizendo, explicou o que havia acontecido. Vamos então ao texto de Kardec. Esses fatos vêm confirmar as previsões dos espíritos no tocante às novas formas que não tardaria a tomar a mediunidade. O estado de sonambulismo espontâneo, que hoje repetimos, usa-se a palavra desdobramento, parêntese, foi nosso. Então, o estado de sonambulismo espontâneo, no qual se desenvolve ao mesmo tempo a mediunidade falante e vidente, é com efeito uma faculdade nova, novembro de 1866, parêntese, foi nosso, no sentido em que parece generalizar-se. É um modo particular de comunicação que tem mais que nunca sua razão de ser neste momento. Aliás, este fenômeno serve muito mais de complemento à instrução dos espíritos do que para a convicção dos incrédulos, que nele veriam apenas uma comédia. Só os espíritas esclarecidos o podem compreender e nele descobrir as provas da sinceridade ou da hipocrisia, como em todos os outros gêneros da mediunidade. Só eles podem destacar o que é útil, deduzindo suas consequências para o progresso da ciência, na qual os faz penetrar mais cedo. É por isso que esses fenômenos geralmente só se produzem na intimidade, onde os médiuns não teriam nenhum interesse em simular uma faculdade inexistente e onde o embuste logo seria desmascarado. Reparamos que Kardec está ressaltando o aspecto científico desse fenômeno. Está, inclusive, quase que convocando os espíritas sérios, os espíritas esclarecidos, os espíritas que conhecem doutrina, que conhecem esses fenômenos, a deles se ocuparem com uma visão científica. Nós vamos citar aqui de memória um trabalho mediúnico de desdobramento de que nós participamos há muito tempo atrás, há uns 30 anos atrás. Nós participamos como observador. A médium deixava o corpo e conversava com o médico que dirigia os trabalhos e conversava com o espírito que se denominava, que se apresentava como médico no espaço, de tal forma que ela, médium, era realmente a intérprete do encarnado para o desencarnado, do desencarnado para o encarnado. Ela transmitia, então, para o encarnado aquilo que o médico desencarnado apresentava. E eu falava, onde é que isso ocorreu? E talvez ocorra até hoje, depois nós perdemos o contato. No Hospital Espírita de Porto Alegre, em que essas reuniões de desdobramento eram realizadas aos sábados de manhã, em uma pequena construção no meio de um bosque, no próprio perímetro, na própria área do hospital. Dentro dos muros do hospital havia lá um local
reservado, onde eram feitos esses trabalhos. E que trabalhos eram esses? Simplesmente o seguinte: o médico que dirigia a sessão, o doutor Lacerda, nosso irmão Lacerda, ele levava para as reuniões de desdobramento as fichas médicas dos casos do Hospital Espírita de Porto Alegre, nos quais a medicina da Terra não estava conseguindo resolver, às vezes não conseguia nem diagnosticar. E então o que acontecia? A médium, senhora Idalinda, saía do corpo, interagia com a equipe médica do espaço, e o médico da Terra, o médico reencarnado Lacerda, conversava então, trocava ideias como se fosse uma junta médica de encarnados e desencarnados para chegar a um resultado a respeito do que aquela pessoa tinha, qual era o problema de saúde daquela pessoa que os médicos reencarnados não estavam conseguindo resolver. Então foram realizadas à ocasião, realizados diagnósticos incríveis, curas verdadeiramente importantes e dignas de nota e interessante. Às vezes acontecia de o espírito desencarnado superior que estava à frente dos trabalhos no espaço dizia: bom, este caso realmente não há como encaminhar nenhuma solução, é uma expiação em vias de se concluir. Vamos continuar nas páginas da Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria de título Sonambulismo Mediúnico Espontâneo, com texto de Kardec a respeito do fenômeno em causa. Continuamos então com Kardec. As nuances de observação aqui são tão delicadas e sutis que requerem uma atenção contínua. Nesse estado de emancipação, a sensibilidade e a impressionabilidade são tão grandes que a faculdade não pode desenvolver-se em todo o seu esplendor senão sob uma influência fluídica inteiramente simpática. Basta uma corrente contrária para a alterar, como o sopro que embacia o gelo. A sensação penosa que por isso sente o médium o faz dobrar-se sobre si mesmo como a sensitiva à aproximação da mão, a planta sensitiva, parênteses foi nosso. Sua atenção se volta do médium, então, na direção dessa corrente desagradável. Penetra o pensamento que é a sua fonte, a vê e a lê, e quanto mais a sente antipática, tanto mais ela o paralisa. Por aí se julga do efeito que deve produzir o concurso de pensamentos hostis. Essas espécies de fenômenos também não se prestam absolutamente a exibições públicas, nas quais a curiosidade é o sentimento dominante, quando não o da malevolência. Além disso, requerem das testemunhas uma excessiva prudência, porque não se deve perder de vista que nesses momentos a alma só se prende ao corpo por um frágil laço, e que um abalo pode causar no médium graves desordens na economia, isto é, no seu corpo. Uma curiosidade indiscreta e brutal pode acarretar as mais funestas consequências, eis porque nunca se agiria com excessiva precaução. Como vemos, queridos irmãos, Kardec faz tudo quanto é tipo de alerta, tudo quanto é tipo de recomendação, no sentido
de se tomar um cuidado enorme na execução de um fenômeno dessa natureza, numa sessão em que aconteça isso, porque a ligação do espírito do espírito reencarnado, do médium, com o seu corpo é muito sutil, muito tênue e pode haver problemas sérios. Então, por causa disso, inclusive, é que mesmo nos centros espíritas modernos, atuais, mesmo naqueles locais em que se fazem experiências com abordagem científica desse fenômeno, é tomado um cuidado enorme. Tem que ser coisa muito recolhida, de uma maneira muito íntima, não pode ter público. Se houver alguma pessoa que não esteja ali dentro dos trabalhos, ela tem que ser muito bem orientada para a maneira de se comportar durante a reunião. E nós estamos nos lembrando aqui que essa mediunidade de desdobramento, ela era uma das que Ivone Pereira, médium Ivone do Amaral Pereira, possuía. E era através dessa mediunidade que ela saía do corpo e era levada pelo espírito Charles para a espiritualidade, e lá na espiritualidade lhe eram mostradas cenas, seja cenas de encarnações passadas, seja cenas da própria realidade espiritual da ocasião, e depois ela voltava e, com a assistência desse seu guia espiritual, Charles, ela então escrevia livros, escrevia artigos, escrevia mensagens. Isso acontecia com outros espíritos também, como Leon Denis, mas nós não vamos nos estender, que não é o espírito do programa aqui. Então nós recomendamos que as pessoas interessadas nesse assunto procurem então estudar as obras de Ivone Pereira e, evidentemente, as obras de doutrina espírita que tratam desse fenômeno. Continuemos com Kardec na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. De acordo com isto, compreende-se por que a maior parte dos homens de ciência, chamados a constatar fenômenos desse gênero, ficam decepcionados. Não é por causa de sua falta de fé, como pretendem, que o efeito é recusado pelos espíritos. São eles mesmos que, por suas disposições morais, produzem uma reação contrária. Em vez de se colocarem nas condições do fenômeno, querem colocar o fenômeno em sua própria condição. Vamos repetir. Em vez de se colocarem nas condições do fenômeno, querem colocar o fenômeno em sua própria condição. Querem controlar o fenômeno. Parêntese foi nosso. Gostariam de aí encontrar a confirmação de suas teorias anti-espiritualistas, porquanto para eles somente aí está a verdade, e se sentem vexados e humilhados por receberem o desmentido pelos fatos. Então nada obtêm, ou só obtêm coisas que contradizem sua maneira de ver. Em vez de rever suas opiniões, preferem negar ou dizer que é uma ilusão. E como poderia ser de outro modo entre pessoas que não admitem a espiritualidade? O princípio espiritual é a causa de fenômenos de uma ordem particular. Buscar a sua causa fora desse princípio é buscar a causa do raio fora da eletricidade. Essa posição tão antagônica da ciência oficial na época, queridos irmãos, em novembro de 1866, não é de hoje. Hoje já existem entidades até que não são espíritas, que fazem experimentações em torno desses fenômenos, que procuram estudá-lo com visão científica e, inclusive, vale a pena nós ressaltarmos
que há centros espíritas que hoje fazem aquilo que há pouco dissemos que o Hospital Espírita de Porto Alegre fazia décadas atrás e que pode ser que ainda continue fazendo até hoje. Esses centros espíritas fazem isso com uma certa facilidade, com uma certa frequência, principalmente voltando os trabalhos para a cura. São trabalhos nos quais médiuns em desdobramento auxiliam os encarnados em busca de solução para doenças sérias que as pessoas possam ter. E, repetimos, há entidades que fazem esse estudo sem conotação espírita, vamos dizer, mas com um sentido estritamente científico. Continuamos então com Kardec, na Revista Espírita de novembro de 1866, na matéria Sonambulismo Mediúnico Espontâneo. O êxtase, que é o mais alto grau de emancipação, exige tanto mais precauções, quanto nesse estado, inebriado pelo sublime espetáculo que tem sob os olhos, o espírito geralmente não pede senão para ficar onde está e deixar a terra completamente. O espírito encarnado, estamos falando. Muitas vezes até faz esforço para romper o último laço que o prende ao corpo. E se sua razão não fosse bastante forte para resistir à tentação, deixar-se-ia ir de boa vontade. É então que se faz necessário vir em seu auxílio por uma vontade forte, tirando desse estado. Compreende-se que aqui não há uma regra absoluta e que é preciso conduzir-se conforme as circunstâncias. Como vimos, queridos irmãos, já havíamos falado no início do programa, esse estado de êxtase é um estado perigoso. Porque o médium, ele de tal maneira se emancipa do corpo, fica preso pelo cordão fluídico do seu perispírito, fica preso de uma maneira tão tênue, tão sutil, que pode haver problemas sérios, inclusive de saúde, porque o corpo fica meio sem o controle do espírito. Então, queridos irmãos, quando acontece qualquer fenômeno de desdobramento e o médium entra em êxtase, aliás, como a senhora C fez ao senhor Vavasser, lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, a pessoa que conduz os trabalhos precisa trazer o médium de volta para a realidade do planeta. Porque, como Kardec diz aqui, isso é fruto de experiência dele em várias reuniões lá na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, ele vê que às vezes o médium até nem quer voltar para o corpo, ele fica tão feliz com as vibrações superiores ali que ele não quer voltar. Nós estamos chegando, queridos irmãos, ao final do nosso programa de hoje. Nós vamos continuar no próximo, porque essa matéria é muito interessante e, como dissemos há pouco, está se generalizando no meio espírita esses fenômenos em que se utilizam métodos de desdobramento. Então, se precisa realmente ter muito cuidado e nós vamos continuar estudando as recomendações de Kardec dadas em novembro de 1866. Muita saúde, muita paz, muita alegria. Até a próxima semana. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões.
limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.